Vamos que nós estamos chegando no último passo, hein? Bom, agora eu vou bater um papo com você sobre dosimetria da pena, primeiro numa teoria geral de dosimetria. É lógico que o nosso propósito aqui não é fazer com que você domine por essa aula, com a nossa proposta de aulas curtas, tudo de dosimetria da pena. Afinal de contas, você tem um material de apoio e só em relação a esse tópico tem mais de 40 páginas para você estudar com calma, compreender cada detalhe. Então a ideia é que essa aula serve para você aprender como aplicará aquilo que você aprenderá estudando o nosso material de apoio. Tudo bem? Bom, deixa eu ir lá com você para a nossa tela. Olha lá, seu material é esse e eu preciso te lembrar, em primeiro lugar, que o sistema de aplicação da pena é um sistema trifásico. Significa que a conta feita pelo juiz tem 3 etapas. A primeira etapa, o juiz fixa a chamada pena base. Na segunda etapa, ele fixa a pena intermediária. E na terceira, ele fixa a chamada pena final. Às vezes, na prova, em vez de aparecer assim, principalmente quando a peça é uma apelação, você tem que discutir a dosimetria feita na sentença. E aí, ora a prova diz que na primeira fase o juiz fez isso ou fez aquilo, ora a prova diz, em relação à pena base, o juiz disse isso ou aquilo. Então você tem que estar preparado para as duas coisas, dominar então esses termos técnicos. A pena aplicada na primeira fase é chamada de pena base. Para você que está meio perdido em termos de dosimetria, deixa eu te dar uma situada geral. A dosimetria existe para dar cumprimento a um princípio constitucional que está lá no artigo 5º, inciso 46, chamado princípio da individualização da pena. A individualização da pena tem um primeiro momento que quem realiza é o legislador. Já parou para perceber que o roubo tem uma pena, o furto tem outra pena, que tem o furto simples e o furto qualificado? Isso tudo é o legislador abstratamente trabalhando num exercício de individualização. Portanto, a individualização determina, e eu acho essa simplificação boa para você compreender o conteúdo do princípio, determina que cada um deve carregar uma cruz do tamanho do seu pecado. E a análise do tamanho da cruz e do tamanho do pecado, ela, em primeiro momento, é feita pelo legislador, abstratamente, afinal de contas, o legislador não trata de casos concretos. Já no segundo momento, e é esse que interessa mais para a sua prova, o juiz, olhando para o caso concreto, passará por 3 etapas, 3 fases. São essas que a gente vai estudar agora. Portanto, a dosimetria é a operação que parte da pena abstrata, não da pena base. Cuidado que tem muito aluno que mistura pena mínima com pena base. Ponto de partida com pena base. Pena base é o resultado da primeira fase. Então, eu parto da pena abstrata, isto é, aquela que está prevista na lei, e chego à pena final concreta ou aplicada, aquela que aparece no finalzinho da sentença. Tudo bem? Bom, para se fazer essa conta, existem 3 etapas. A gente vai entender essas etapas, porque só compreendendo isso é que eu consigo fazer teses reclamando que a dosimetria foi feita errada. Tudo bem? Vou mostrar um esquema que vai facilitar um pouco a sua compreensão. Eu gosto bastante de mapas mentais, você já deve ter percebido. Eu imagino também que vocês gostem. Normalmente o aluno curte visualizar as coisas acontecendo. Então tá ali, ó. O juiz, em primeiro ponto, na sentença, estabelece um decreto condenatório. José foi condenado, julgo procedente o pedido para condenar José a alguma coisa. E aí, a próxima etapa, e veja, eu não estou esquecendo que a nossa prova é de advogado, a gente está falando da operação do juiz para depois a gente ver quais serão as teses defensivas que a gente vai extrair daí. O juiz, então, ele estabelecido o decreto condenatório, há lá um tipo penal. João está condenado às penas do artigo tal. Aí ele primeiro precisa constatar qual é a pena mínima. Para constatar qual é a pena mínima abstrata, ou seja, aquela que está na lei, o juiz deve verificar o seguinte: o crime é simples? O crime simples é aquele que não tem circunstância nenhuma, né? Normalmente ele está no caput. O crime é qualificado? É aquele que tem circunstâncias que demonstram que o fato é mais grave, por isso o legislador eleva o mínimo e o máximo da pena. Eventualmente, o legislador pode transformar um crime em qualificado sem mexer na quantidade de pena, mas mexendo na espécie de pena. Há crimes que se qualificam porque a forma simples é punida com detenção e a forma qualificada é punida com reclusão, apesar das quantidades serem iguais ou serem muito semelhantes, tudo bem? Então eu posso ter uma qualificadora porque a pena se torna mais grave, a pena abstrata, normalmente subindo o mínimo e ou máximo. Segunda coisa, se o crime não é simples, né, é qualificado, pode ser que ele seja um crime privilegiado. Crime privilegiado é aquele em que a pena
abstrata, prevista lá na legislação, ela é menor do que aquela prevista no caput, ou melhor, menor do que aquela prevista na forma simples. Então, se você olhar aí para o artigo 121, pega ele, abre ele no seu vade-mecum, olha para ele. O 121 caput é o homicídio simples. O 121 parágrafo 2º é o homicídio qualificado, mas ele não é qualificado porque está escrito aí o nome em juris homicídio qualificado. Ele é qualificado porque se você olhar a consequência da incidência das circunstâncias do inciso do parágrafo 2º, você verá que a consequência é a pena, que normalmente é menor, aquela que está no caput, fica muito maior, aquela que está depois do último inciso do parágrafo 2º. Por outro lado, se você olhar para o parágrafo 3º, você tem o homicídio culposo. O homicídio culposo é uma forma privilegiada de homicídio. Professor, e o parágrafo 1º, que todo mundo diz que é o homicídio privilegiado? Essa nomenclatura é um equívoco da doutrina de parte especial. A rigor, se trata ali de um homicídio minorado. Tanto é assim que se você, olhando para o seu código aí, você percebe que o nome em juris lançado sobre o parágrafo 1º não é homicídio privilegiado, como acontece no parágrafo 2º, homicídio qualificado. O nome em juris do parágrafo 1º é causa de diminuição de pena, porque de fato isso que está aí é uma causa de diminuição de pena. Perceba que no parágrafo 1º o legislador não mexeu no mínimo e no máximo da pena, muito menos na gravidade da pena. O legislador prevê uma diminuição em fração. Todas as vezes que a lei prevê aumentos ou diminuições em fração, eu estou diante de algo que impacta na terceira fase da dosimetria da pena, tanto que vai modificar a pena final concreta ou aplicada. Estou diante de uma minorante se for para diminuir ou causa de diminuição, ou majorante ou causa de aumento se for para aumentar. Tudo bem? Depois que o juiz faz isso, ele faz uma operação que a gente chama de distribuição de circunstâncias. Com calma, depois você enfrenta isso. E aí parte para a primeira fase. Perceba que o cálculo da primeira fase, então, ele parte da pena mínima abstrata. A pena abstrata mínima é o ponto de partida da conta. E aí, feitas as operações de primeira fase, o juiz chega à chamada pena base. É o resultado da primeira fase. A pena base é o ponto de partida dos cálculos de segunda fase. O juiz, então, considerará na segunda fase atenuantes e agravantes. Agravantes listados num rol taxativo, lá do artigo 61 e 62 do Código Penal. Também 63, 64 ainda tratam de agravantes, explicando melhor o conceito de reincidência, que é a primeira agravante do artigo 61. E atenuantes estão no rol exemplificativo previsto no artigo 65. Quem comprova que esse rol é exemplificativo é o artigo 66, que aponta para a chamada atenuante inominada. Tudo bem? Beleza? Bom, feitas as operações de segunda fase, o juiz chega a uma pena chamada de pena intermediária. Depois, o juiz, então, partirá para as operações de terceira fase, as frações. Nas frações, o juiz fará as operações que a lei determinar, aumentos ou diminuições, e com isso chegará à pena final. Se houver concurso de crimes, isso impacta na pena final. Se houver detração, não impacta na pena final, mas o juiz pode considerar a detração para fim de fixação do regime. É o que diz o artigo 387, inciso 4. Aliás, pode não, deve. Portanto, imagine que alguém foi condenado a 8 anos e 7 meses. O regime inicial, a princípio, na forma do 33, parágrafo 2º, a linha A, seria o regime fechado. Ocorre que esse indivíduo, diz a prova, está preso preventivamente já há 8 meses. Então você fará 8 anos e 7, menos os 8 meses de prisão preventiva. Você chega a um número menor que 8, portanto, a pena deve ser cumprida em regime inicial semiaberto na forma do artigo 387, inciso 4. Então, a pena final continua sendo 8 anos e 7. Mas para fins de fixação de regime, você faz o desconto e aí submete de novo a quantidade de pena ao montante, submete a quantidade de pena à tabela prevista no artigo 33, parágrafo 2º. Tudo bem? Beleza? Vamos lá ainda. Depois disso, o juiz, então, já chegou a uma pena final concreta ou aplicada, ele aplica o regime inicial. Professor, estou cheio de dúvida nisso aí, como é que aplica o regime inicial, como é que é feito? Tudo isso está esmiuçado nesse material. Tem uma unidade para cada coisa. Então, cada tema desse está assim, detalhado ao extremo nesse material.
Depois, o juiz verifica o cabimento de PRD, também há uma unidade específica, e verifica o cabimento de sursi. Tudo bem? Bom, agora você tem uma ideia, ainda que vaga, sobre a dosimetria da pena. Já entendeu o que é um cálculo, mas que é um cálculo feito em etapas. Eu preciso te contar como que isso é explorado pelo exame de ordem. O exame, ele não aponta para os estágios intermediários do cálculo. Também nunca foi exigido uma tese ligada à quantidade de aumento feita. Porque a própria jurisprudência não é unânime em relação a qual seria o critério de aumento para a primeira fase ou para a segunda fase. Portanto, você não precisa ficar preocupado com isso. Como que cai então, Antônio? Cai do seguinte modo. Diz lá que na primeira fase o juiz considerou isso e aquilo, na segunda considerou aquilo e aquilo outro, e que na terceira o juiz fez isso ou deixou de fazer aquilo. Portanto, você não vai ter acesso aos subtotais da conta. A prova só te dirá o resultado das 3 fases, mas ela te diz quais são as operações que o magistrado fez. E cá entre nós, toda vez que a prova lista as fases, há pelo menos uma tese para cada fase. Então o examinador te diz lá, muito comum, na primeira fase houve um aumento de pena e esse aumento de pena se deu com base numa anotação sem trânsito em julgado. Poxa, súmula 444, não há maus antecedentes se o indivíduo não tem trânsito em julgado contra si. Então você vai, na sua tese, pedir o afastamento do aumento feito e a fixação da pena base, que é a que resulta da primeira fase, no mínimo legal. Prevê lá que na segunda fase incidiu uma agravante da reincidência. Aí você, que já terá estudado reincidência a essa altura, percebe que não estão preenchidos os requisitos da reincidência. Resultado, sua tese, afastamento da agravante de reincidência. Ou cai, como já caiu diversas vezes, agravante da embriaguez pré-ordenada. A embriaguez só pode ser tida como pré-ordenada se o indivíduo efetivamente se embriaga com o objetivo de praticar o crime. E como que sempre cai na prova? José estava numa festa, se embriagando, aí depois, sem nenhum vínculo com a festa, sem nenhum vínculo com a embriaguez, ele de repente pratica um crime. Bom, isso não é embriaguez pré-ordenado, isso é embriaguez voluntário, mas não é pré-ordenada, não tem por objetivo a prática do crime. Aí você vai pedir o afastamento da agravante em virtude da embriaguez não ser pré-ordenada. Então, as teses ligadas à dosimetria são muito fáceis, tranquilo? Bem tranquilas de serem feitas. Por isso, eu tenho convicção que se você estudar o material aqui de dosimetria, não tem nada de braçada nas teses de dosimetria. Agora, eu preciso ainda te fazer mais um aviso. Pode ocorrer de cair na sua prova algo que é mais sutil. Por vezes, aparece lá que o juiz na dosimetria considerou uma determinada circunstância em mais de uma etapa, e isso é proibido. Isso é o chamado bis in idem. Bis in idem, uma expressão em latim, 3 palavras separadas. Bis in idem é considerar 2 ou mais vezes um mesmo dado para fins de aumento de pena. Você imagina se o juiz pudesse, num crime de estupro, aumentar a pena na primeira fase ao argumento de que o réu ataca ou desrespeita a dignidade sexual alheia. Veja, todo indivíduo condenado por estupro está condenado porque atingiu a dignidade sexual. Portanto, eu não posso, de novo, aumentar a pena dele com base nesse fundamento. Por que de novo? Porque o legislador, quando criou o estupro, já considerou que o bem jurídico era esse, a dignidade sexual. Então, lembre-se daquilo que eu te falei. A individualização da pena é uma mensagem constitucional, em primeiro lugar, para o legislador. Em segundo lugar, para o magistrado, e ela visa dar a cada um uma cruz do tamanho dos seus pecados. Portanto, o juiz não pode considerar 2 vezes uma mesma informação, ainda que em fases diferentes. Show? Cuidado para não achar que por causa disso o juiz não possa, por exemplo, considerar 2 agravantes. Ele pode considerar 2 agravantes, desde que elas tenham base fática diversa. Joia? Com isso visto, agora eu te convido para a última aula desse módulo, em que nós vamos verificar como a gente aplica esses raciocínios à peça e vamos aproveitar isso para fazer uma análise daquele caso que a gente está usando de paradigma. Tá bom?